Muito bem. Alguns pontos bem interessantes para a gente começar, então, a falar dos aspectos relacionados a construir uma autoestima. E os primeiros autores que eu vou citar vão ser o Potrek e o Jacob. Eles vão dizer que são 4 aspectos que a gente precisa pensar. 2 aspectos que são intrapessoais e 2 aspectos que são interpessoais. Esses autores, inclusive, são bastante festejados, né, muito utilizados. Quando eu digo festejados, é isso que eu quero dizer. Eles são muito citados e utilizados por autores que não são da psicologia. Isso é interessante, né? Falando, então, da construção de 4 pilares, dividido em 2 grandes grupos. Os 2 primeiros pilares, que têm a ver com a parte intrapessoal, ou seja, da relação consigo mesmo, são, número 1, a autoaceitação, e 2, a autoconfiança. Então, isso significa dizer que a nossa autoestima, ela está relacionada, em primeiríssimo lugar, para esses autores, com o fato de eu me autoaceitar. Ou seja, de eu considerar que essas minhas características são válidas e que elas são aceitáveis. E vejam, vocês podem dizer assim, mas isso também, se a gente pensar na construção, né? Nós falamos muito sobre a construção, sobre a etiologia. Vocês ainda lembram do primeiro ponto que a literatura falava? Eu vou relembrar vocês. Receber afeto inadequado ou insuficiente é um das primeiras etiologias para uma autoestima baixa crônica. Então, pensem comigo, se a gente pensar nisso relacionado, por exemplo, com autoaceitação, como é que eu vou conseguir me autoaceitar, eu criança, ou mesmo eu adulta, se eu sistematicamente me autocritico, ou então recebo falas dos outros me criticando, sistematicamente presto muito mais atenção, ou ouço muito mais as vozes críticas desse ambiente do que as vozes, por exemplo, que falam elogios, por exemplo. Quando eu digo as vozes críticas, eu estou falando aquelas pessoas que todos nós, infelizmente, temos e convivemos e que são muito mais ávidas em nos criticar do que em nos apoiar ou em nos oferecer algum tipo de suporte. E aí, pensem, aí a autoconfiança vai ter uma relação direta com isso. O quanto eu acredito, né, que eu consigo fazer as coisas, o quanto eu confio no meu taco, né? Tanto é que eu tinha uma certa resistência a falar a fazer um chá de quinta sobre autoestima, apesar dos muitos pedidos, porque esse da autoconfiança é um dos que mais aparece. Então, se vocês colocarem vídeos no YouTube sobre autoestima, autoconfiança é, sem dúvida, o item mais abordado. E como se fosse fácil. Porque, na verdade, como é que nós construímos a autoconfiança? É um caminho, é um longo processo até eu poder dizer eu confio em mim. E até mesmo porque para eu confiar em mim, quanto eu tenho que ter recebido de feedback das pessoas, quanto eu tenho que ter visto resultados do meu trabalho, e para isso dizer, e a partir disso concluir que não, eu posso confiar em mim porque eu consigo transformar metas em ações, transformar metas em resultados, por exemplo. Então, vejam que esses 2 aspectos que o Jacob e os seus colaboradores colocam, eles são super importantes e super, assim, como palavras, são super batidas, mas são bem complexos. Se a gente sentar para refletir, né? Quantas coisas nós não aceitamos em nós e quantas vezes nós não confiamos em nós. E esses 2 pilares precisam de investimento se eu quero construir uma autoestima saudável. Os outros 2 pilares, eles vão classificar como interpessoais, ou seja, tem a ver da minha relação com o outro. Então, os 2 primeiros têm a ver da minha relação comigo mesmo e os outros 2 da minha relação com o outro. E quais são eles? Competência social e rede social, rede de apoio social. Pois é, o que é competência social?
Competência é eu conseguir me relacionar com as outras pessoas. Ou seja, eu consigo entrar em relações que são mutuamente satisfatórias para mim e para o outro. Isso é competência social em linhas gerais. Ou seja, eu consigo ter várias habilidades de interação, como, por exemplo, empatia, como, por exemplo, assertividade, como, por exemplo, até mesmo manejo de emoções desagradáveis de sentir quando alguém me contraria, ou não faz aquilo que eu gostaria, ou então, às vezes, até me diz coisas duras, por exemplo, e eu consigo lidar com esse outro, eu consigo interagir com esse outro de uma forma mutuamente satisfatória. E o resultado dessas habilidades sociais todas é a competência social. Então, o quanto eu consigo interagir de uma forma que não é uma questão de que todos gostem dessa pessoa. A competência social tem a ver com equidade, tem a ver com o fato de que as pessoas possam dizer assim, eu não gosto muito dessa pessoa, mas ela nunca me tratou mal, ela sempre é muito educada, ela sempre é muito gentil, ela sempre leva muito em consideração as coisas que eu digo e que eu faço. Mas eu nem gosto muito dela, porque competência social não tem tanto a ver com gostar, que as pessoas vão gostar de você, que as pessoas vão gostar daquela pessoa que é competente socialmente. Às vezes, ser competente socialmente significa, inclusive, que mais pessoas não vão gostar muito, ou então vão só poder dizer assim, não, eu não tenho nada que eu posso dizer, mas ela não faz, talvez, as coisas também que eu estou esperando, né? Então, por exemplo, também tem a ver com a habilidade de colocar limite no outro, né? E a rede de apoio social, ou seja, sabe aquele ditado antigo que as mães, as vós, né, diziam, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és? Pois é. Então, aqui a rede de apoio social é com quem eu me relaciono e o quanto eu posso contar com essas pessoas. Infelizmente, alguns de nós nos colocamos em redes sociais que, na verdade, não são de apoio, são mais de crítica, mais de colocar para baixo. Então, essa talvez seja uma coisa para tu te perguntar. Nos teus relacionamentos interpessoais, nos teus relacionamentos sociais, tu tende a te sentir melhor com a galerinha que é super ácida, é super crítica, que sempre tem uma palavra de avaliação para fazer dos outros, ou tu tende a te relacionar mais com as pessoas que fomentam mais valores humanos, que fomentam mais qualidades, falam mais sobre coisas do que sobre pessoas. Coisas em que sentido? Não no sentido de bens materiais, mas falam sobre eventos, sobre situações e não tanto focadas em criticar as outras pessoas. Então vejam que se a gente pensar nesses 4 pilares do Jacob e dos colegas dele, de fato a gente consegue perceber o quanto isso pode influenciar na autoestima de uma pessoa, vocês percebem? Porque veja, se eu tenho uma relação difícil comigo, no sentido de que eu não consigo aceitar determinadas coisas em mim, que eu tenho dificuldade, que eu gostaria de ser uma outra pessoa, eu gostaria de ser diferente, eu gostaria de parecer diferente, eu gostaria de ser de uma outra família, ter outros amigos, ter outra profissão, vai ser bem mais difícil. Como é que eu vou investir valor em mim mesmo? Como eu vou enxergar, né, gostar de mim se eu tenho dificuldade de me aceitar e se eu não confio nos meus resultados. E aí pensa, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, não tenho uma competência social muito desenvolvida e além disso me falta uma rede de apoio social, isso acaba tudo influenciando muito. Então, esses são alguns pontos que a gente pode começar a se autoanalisar, né? Em que medida essas 4 coisas estão bem atendidas na minha vida? O quanto eu tenho dado atenção para essas coisas, por exemplo.